Eu sou Deus, parte 11, novembro. Errar é humano. Nesse fluir de ser Deus, sou humano e exemplifico isso biologicamente ao defender que durante nosso experimentar não conseguimos distinguir se essa percepção é uma falha, ilusão ou uma percepção. Somente podemos distinguir ao comparar com o nosso devir. Esse dado biológico levou Maturana a propor o caminho entre parênteses, no qual a realidade é uma proposição explicativa. As religiões e às vezes a ciência seguem no caminho sem parênteses, no qual a realidade existe independente do observador. Neste caso, alguns terão acesso privilegiado a essa realidade e se sentirão donos da verdade. Nesse caminho, a tolerância parece um altruísmo, em que se aceita o outro que acredita em outras verdades. Considero a tolerância como uma negação postergada, isso é, não se aceita, tolera-se e não se assume essa negação. Proponho, em vez de tolerância, respeito. O respeito implica em se fazer responsável pelas emoções frente ao outro, sem negá-lo. No caminho que adotamos, o espírito e matéria, ou mental e corporal, tudo faz parte da corporalidade biológica e o corpo se encontra ilimitado, pois ele inclusive é a base geradora do mental, psíquico, nomeando de alma, espírito ou o que for do seu gosto. O gosto de cada um é o que define sua autopoese em termos individuais, e tanto as preferências alimentares e sexuais quanto as de argumentos de palavras são os gostos de cada um. Enfim, aceitar, o gostar ou não gostar, é basicamente o ato da liberdade e um ato de responsabilidade. Mestres e gênios sempre existiram e existirão. Cito somente alguns que me influenciam. Estamos num aparente proliferar de iluminados. Como em toda época de fim dos tempos, que surgem pessoas a se aproveitar dos medos e fanatismos, advindos dos caminhos de morte da nossa educação. Procuro citar algumas pessoas que para mim possuem um equilíbrio em sua autopoese e consciência, distinguindo daqueles que se julgam iluminados, ou seja, donos de alguma verdade para todos. Esses iluminados se consideram, e na maior parte das vezes possuem em volta pessoas que concordam com isso, atingidas de um conhecimento ou poder sobrenatural ou especial, seja por terem acesso a transcendentalidades, seja por ter atingido um nível superior de rompimento com a carne, a biologia, o ser humano. Culturalmente, podem se chamar de xamãs, profetas, mestres ou o que for. Eu prefiro ser Deus, como o sou e venho descrevendo nesse texto. Me mantenho como um ser biológico, com essa deriva dupla estrutural que me limita as percepções, como todo ser vivo ou assim é, e que, consequentemente, na percepção se torna impossível distinguir entre percepção ou ilusão. Se algum dito iluminado se coloca ou se sente acima ou fora do erro, desconsidero essa pessoa como pessoa, pois o erro é um comentário a posteriori sobre uma experiência que se vive como válida. Se não a viveu como válida, era mentira. E não ter erros é biologicamente impossível, é viver fugindo de problemas, como muitos o fazem ao mecanizar suas vidas e estar morto e insepulto, pois errar é humano. E como diriam os franceses, é a vida. Assim, errar e mudar de opinião constituem comportamentos que são fundamentais à nossa vida, pois fundamentais à nossa corporalidade dupla, fisiológica e comportamental. No entanto, a cultura em geral nos impõe sutilmente um ver distorcido, no qual o erro se configura como secundário, fazendo o viver de muitos ir em direção à perfeição, ir em direção à iluminação, ir em direção ao não-erro. Esses iluminados atendem à demanda atual de crenças, pois aparentam trazer para o biológico a ficção dos superpoderes introjetados das histórias infantis e cada vez mais bem elaboradas pela indústria cultural com suas modificações, cinema, mídia e virtualidades. A criança que cresce e percebe que não poderá ter acesso aos poderes mágicos da ficção, acredita em poderes de iluminação e de mestres que atingiram a perfeição, no nome que lhe seja dado, Kundalini, luz, Nirvana, Zen, céus, etc. Se essa criança está num plano mais material, buscará essa perfeição em poderes de acúmulo,
como dinheiro e riquezas, ou conhecimento e espiritualidade, titularidades. Nesse contracaminho aqui apresentado nesse manifesto para 2010, proponho sermos crianças a brincar, entendendo o brincar como qualquer atividade que nos mantenha na nossa corporalidade totalmente entregues ao momento presente. Mesmo que nesse brincar possamos também brincar de ora juntar dinheiro e conhecimento, ou ora brincar de buscar a iluminação. Mas se estamos realmente brincando, nada se cristaliza, por melhor que seja a brincadeira. A mudança e o desapego possibilitam a liberdade de se soltar e desapegar, mas novamente voltar a brincar. Como a respiração. Só preciso de ar quando meu pulmão está vazio, pois quando está cheio, o que mais precisa é me livrar desse ar. Nesse momento, volto a necessitar de ar. Fluir é perceber essa variação das necessidades a cada momento. Assim afirmo que a busca pela perfeição ou perfeccionismo e a busca pela iluminação, em qualquer área, seja da mística, em que se usa mais correntemente essa palavra, seja no sistema capitalista competitivo, com as Olimpíadas e seus atletas que tentam não errar, seja no jogador da Bolsa de Valores procurando técnicas de não perder dinheiro. Ou seja, um comportamento impecável, sem erro, ou pecado, por exemplo, são caminhos de morte, caminhos que matam a autocrítica. Nesse caminho, os mestres e pais que possuem autoridade e conhecimento se tornam um afastamento da descoberta de sermos deuses. E pelo contrário, ao nos descobrirmos deuses e querermos estar aqui no aqui e agora, vou repetir esse parágrafo. Assim afirmo que a busca pela perfeição ou perfeccionismo e a busca pela iluminação, em qualquer área, seja da mística, em que se usa mais correntemente essa palavra, seja no sistema capitalista competitivo, com as Olimpíadas e seus atletas que tentam não errar, seja no jogador da Bolsa de Valores, procurando técnicas de não perder dinheiro. Ou seja, um comportamento impecável, sem erro ou pecado, por exemplo, são caminhos de morte, caminhos que matam a autocrítica. Nesse caminho, os mestres e pais que possuem autoridade e conhecimento se tornam um afastamento da descoberta de sermos deuses. E, pelo contrário, ao nos descobrirmos deuses e queremos estar aqui, no aqui e agora, do fluir da vida, podemos aceitar mestres e pais, autoridades e conhecimento, para logo mais, quando necessário, descartar tudo, pois se percebe que esse fluir externo somente espelha o fluir interno. Assim só me servem os mestres para descobrir o mestre em mim, só me servem os pais para me fazer filho e assim poder me tornar também pai. E como filho me percebo sempre mais evoluído que meus pais, pois assim é. Buscamos o caminho do erro e não do acerto. Este é a consequência secundária possível de quem se entrega a errar, em todas as suas interpretações. Errare humano est. A frase que começa esse parágrafo, esse capítulo, é: a vida é também uma pergunta que o universo faz a si mesmo sob a forma de ser humano. Lynn Margulis e Dorian Sagan.